Olá, eu sou o nutricionista Douglas Santos e nesse vídeo eu vou estar explicando para você o porquê a obesidade é uma doença e como ela pode estar sabotando o seu processo de emagrecimento. Fica ligado que no final desse vídeo eu vou estar passando 3 dicas de como você pode começar a emagrecer desde já. Agora, por que é importante você entender que a obesidade é uma doença? Bom, assim você vai conseguir compreender o que ela causa no seu organismo. Você vai entender por que você tem tanta facilidade em engordar e muita dificuldade em emagrecer. De um lado, você faz dieta e não consegue ter o processo de emagrecimento fácil como outras pessoas, e por outro lado, só de você sentir o cheiro da comida, você consegue engordar 3 quilos no final do dia. Não é verdade? O que me motivou a fazer esse vídeo foi a partir do momento que eu entrei na internet e olhando os sites como o Facebook, como o Instagram, vi uma grande quantidade de pessoas correndo atrás de dietas da moda. Quando eu vi pessoas querendo fazer grupos de emagrecimento, todo mundo correndo atrás, precisando emagrecer. Agora, é coincidência todo mundo querer emagrecer nessa época do ano? Chegou dezembro, chegou janeiro, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer fazer dieta. Aí eu pergunto, é porque quer ter um estilo de vida mais saudável? É porque quer ter uma alimentação melhor? E a partir daí ela vai mudar totalmente a visão dela sobre o alimento e ela vai seguir com uma dieta plena? Uma alimentação adequada? Ou foi o caso de você querer estar aderindo à moda do verão, você querer colocar um biquíni para aparecer na praia, tirar uma foto um pouco mais magra, simplesmente pela questão estética? Entendeu? Esse é o problema. Não é se você vai conseguir emagrecer ou não. Eu tenho quase certeza, eu posso dizer, se você seguir qualquer dieta, você vai conseguir emagrecer de um jeito ou de outro. Agora a questão é por que você vai emagrecer. Pelo que você vai emagrecer. Porque essas dietas não são sustentáveis. Esse é o problema delas. Você consegue fazer ela por um curto período de tempo, porém você não consegue seguir ao longo do ano. E esse é o problema. Você acaba caindo no efeito sanfona. Vamos dizer que você fez a dieta, você hoje pesa 70 quilos, e quando você começou a fazer a dieta, no final dela, vamos colocar aí uma dieta que está muito na moda, vocês provavelmente conhecem a dieta de 21 dias. Depois desses 21 dias, você emagreceu 10 quilos e chegou nos seus 60 quilos. Você tinha 70, agora você tem 60. Quando passar o período que você fez a dieta e simplesmente você retorna à dieta que você tinha antes, uma alimentação errada, uma alimentação desregulada, você não só vai subir seu peso novamente, você não vai apenas chegar àqueles 70 quilos que você tinha. Você vai chegar aos 75, você pode chegar aos 78 ou de repente até aos 80. É assim que funciona o efeito sanfona. Você passa por um período rápido de emagrecimento, porém logo depois você volta todo aquele peso que você tinha antes e acaba ganhando em excesso. E essa é a grande questão, entendeu? Bom, agora o que seria a doença em si, a obesidade? Qual seria a classificação dela? Diferente do que muitas pessoas acham, a obesidade não é apenas o aumento extremo de gordura no nosso corpo. Não é apenas aquele indivíduo que tem uma grande quantidade de gordura, como a gente vê na televisão, aquela pessoa que tem dificuldade de andar, de respirar, a pessoa que não sai da cama. Esse é um estágio bem avançado. Nós dizemos que é obesidade grau 3 ou até grau 4. Hoje já existe isso. Pessoas que apresentam um IMC acima de 40. IMC seria o índice de massa corporal. Então a gente mede a obesidade pelo índice de massa corporal, a quantidade de massa que você tem no corpo, pela circunferência abdominal. Assim a gente consegue traçar quais são os fatores de risco. Então se você tem um IMC acima de 30, você já é considerado obeso pelo IMC. Se você tem uma circunferência acima de 80 ou 90, dependendo se você for homem ou mulher, você já começa a apresentar riscos. Então começa a apresentar riscos para as doenças associadas à obesidade. Porém, desde o seu início, desde o início do ganho de peso, você já começa a apresentar alterações metabólicas que classificam isso como uma doença. Ajudam para classificar a obesidade como uma doença. Por exemplo, o tecido adiposo, a nossa gordura, ela é responsável por secreção de um hormônio, conhecido como a leptina. A leptina ela é o hormônio da saciedade. Então, a saciedade ela é secretada pelo nosso. Então, a leptina ela é secretada pelo nosso tecido gorduroso.
Então, quanto maior a nossa gordura, quanto maior o seu tecido adiposo, maior a secreção de leptina. Bom, você vai pensar, se a pessoa tem grande quantidade de gordura no corpo, ela libera grande quantidade de leptina, ela deveria se sentir mais saciada, então ela deveria comer menos, correto? Porém, não é isso que acontece. Acontece justamente ao contrário, o que a gente não quer. Por isso que nós classificamos a obesidade como uma doença. Porque a partir do momento que a gente começa a ter liberação de leptina em excesso, nosso corpo passa a ficar resistente a ela. Bom, então, por isso que a partir desse ponto, a obesidade ela sabota a sua dieta. Por isso que você não tem controle da alimentação. Por isso que é muito mais fácil você engordar. Porque a resistência não só da leptina, mas os outros hormônios, que isso é assunto para outro vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, causa no seu organismo. Por isso a obesidade ela é uma doença inflamatória, porque ao longo do tempo, como ela vai crescendo, você tem um aumento desse tecido, você começa a ter cada vez mais a liberação de outros hormônios. Você começa a ter resistência a outros hormônios. E isso começa a ser metabolicamente inflamatório para o seu organismo. A partir daí a gente classifica a obesidade como uma doença. A obesidade é uma doença progressiva, onde ela contribui para o crescimento dela mesma. É uma doença que contribui para o crescimento da própria doença. Então, com a resistência à leptina, você cada vez vai querer comer mais e mais e mais. E sempre perceba que a quantidade de alimento que você come não é só pela quantidade, mas sempre pela qualidade. A absorção de alimentos mais simples é muito mais fácil. Então você não vai sentir fome, você não vai se sentir saciado e não vai querer comer um prato de alface. Você não vai querer comer um arroz integral. Você quer comer aquilo que metabolicamente seja mais fácil de absorver, por exemplo, carboidratos simples, como arroz. Você vai querer comer gorduras simples. Tá, agora eu vou te dar 3 dicas que vai estar te ajudando muito no seu processo de emagrecimento. E assim vai evitar que você se torne um paciente obeso futuramente. A primeira, isso só para começar, diminua a quantidade de industrializados. Se você tem um consumo alto de industrializados, se você come muito biscoitinho de pacote, se você come pizza, hambúrguer ou algo do tipo, você precisa sim fazer diminuição desses alimentos. Esses alimentos tem uma grande quantidade de gordura e açúcares simples, e isso contribui muito para o seu ganho de peso. A segunda dica seria, mapeie seu dia. Mapeando seu dia, você vai saber qual é a hora do dia que você sente mais fome. Se é quando você sai de casa, se é quando você chega em casa, se é durante o trabalho ou durante a escola ou faculdade. Qualquer hora do dia você tem que mapear qual é a hora que você sente fome. Assim você consegue se antecipar levando um tipo de refeição para aquele momento. De repente uma banana, uma fruta ou algo do tipo. A terceira dica que eu te dou é aumente a quantidade de fibras e proteínas das suas dietas. Proteínas são carne, ovos, leites e derivados. E também a quantidade de fibra. A quantidade de fibra é os vegetais verdes escuros e os vegetais claros. Assim você vai ter um esvaziamento gástrico mais baixo. Vai demorar mais para você sentir fome. A fibra é um alimento funcional que te dá saciedade. Então, você seguindo essas 3 dicas, você vai ter um início para começar a ter uma redução de peso muito boa, muito legal, entende? E por esse vídeo nós ficamos por aqui. Se você gostou do assunto, curta, compartilha, deixa seu comentário para dizer o que você achou desse vídeo. Eu devo estar colocando mais vídeos a respeito do assunto. Se você tem interesse, eu vou deixar minhas redes sociais para você começar a me seguir. Estarei colocando mais assuntos a respeito, ok? Já agradeço desde já e até o próximo vídeo. Tchau.